Oi, para tudo o que você está fazendo. A explosão do STF vai ter consequências sinistras e nenhuma vai ser boa para a direita. Eu preciso que você pare tudo o que você estiver fazendo e senta aqui um pouco comigo para você entender quais são as consequências da tragédia que aconteceu ontem na frente do Supremo Tribunal Federal. E são muitas as consequências e eu fico muito triste de dizer que nenhuma delas é boa para a direita. Ou pior ainda, nenhuma delas é boa para os presos políticos e os réus do 8 de janeiro, que são as pessoas que mais sofrem hoje com o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso aqui é muito importante depois do que aconteceu ontem. O meu temor é que o Supremo vai ficar ainda mais poderoso e ainda mais fora de controle. Todos os sinais estão apontando nessa direção. Antes de a gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o link desse nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp, porque a direita inteira precisa saber o que vem pela frente. A essa altura, você já viu os vídeos do homem que muito provavelmente, porque isso é o que as imagens indicam, deu cabo à sua própria vida na frente do Supremo Tribunal Federal ontem. E você vai perceber que eu vou cuidar com as palavras que eu uso aqui para que esse vídeo não tenha uma restrição do YouTube. O homem que depois foi identificado como Tio França, ele se ajoelha em frente à estátua do Supremo, acende um explosivo, dá uma volta com a bomba na mão, coloca ela no chão, depois ele se deita com a cabeça encostada no explosivo. E foi assim que ele morreu. Em primeiro lugar, gente, todos os indícios apontam para uma pessoa doente, em bastante sofrimento mental. Tanto pelo que ele fez com ele mesmo, quanto pelas mensagens que ele deixou nas redes sociais. Você consegue perceber pela escrita dele que não era uma pessoa que estava bem mentalmente. E independentemente do que ele queria ou não queria com esse ato, a gente precisa reafirmar que nós, da direita, nós repudiamos todo e qualquer tipo de ato de violência, todo e qualquer tipo de atentado e todo e qualquer tipo de terrorismo. Violência nunca vai ser a resposta, mas depois de tudo que nós vimos ontem, esse caso está cada vez mais parecido com um ato de indignação desse homem, que quis encerrar ali a vida dele, mandando uma mensagem, e não com um atentado terrorista contra o Supremo, contra a Câmara, como a velha imprensa está colocando sem ter todas as provas. Parece a mim irresponsável saltar agora para a conclusão que aqui estão chegando, como eles estão fazendo nesse momento. A própria polícia ela não está tratando o caso como um atentado, porque ele não tentou atingir ninguém lá naquele local. E mesmo se ele quisesse, de fato, praticar um atentado, juridicamente não seria terrorismo e eu vou explicar isso para vocês depois. E aqui, gente, não dá para eu falar das consequências do fato de ontem sem eu falar antes do papel sujo da mídia e da velha imprensa submissa aos donos do poder nisso. Não tem como, porque em questão de minutos depois do fato, ontem, a velha imprensa já estava chamando o homem de bolsonarista, sem nem saber dos fatos. Eles simplesmente rotularam ele de bolsonarista e pronto. Assiste aqui comigo a esse vídeo da Bárbara do Te Atualizei, desmontando em 90 segundos a falácia de que esse homem seria bolsonarista. Olha aí comigo. Oi, tudo bem? Eu preciso só de 90 segundos para poder refutar a mídia nojenta, podre, esquerdista, lixo e militante. Após uma pessoa com claros desequilíbrios mentais atentar contra o STF com fogos de artifício, algo que é muito errado por motivos óbvios. Isso porque em 2020 ele disputou a eleição para vereador pelo partido PL. E olha só, esse moço aqui foi o prefeito do Rio do Sul de Santa Catarina em 2020. Não, ele não tem nada a ver com o caso. A questão é, ele é do PDT, um partido de esquerda. Pois então, sabe o suspeito? Ele também é de Rio do Sul, Santa Catarina. E olha só, em 2020, a coligação do PL era com o PDT, um partido de esquerda. Em Santa Catarina, Rio do Sul, o PL, onde o suspeito concorreu a vereador, era coligado com o PDT, um partido de esquerda. Só para caso você não saiba, o Bolsonaro só entrou no PL em 30 de novembro de 2021, no final de 2021. E se tudo isso ainda não te convenceu, o cara deixou um recado dizendo que se Bolsonaro e Lula amassem o Brasil, deveriam sair da vida pública para que a polarização acabasse. Mídia refutada e eu espero que processada.
Agora olha o tipo de coisa que os jornalistas começaram a postar em pouquíssimo tempo depois das explosões. Quando ninguém sabia de nada dos fatos, quando ninguém tinha informação alguma sobre o ocorrido, mas os jornalistas já tinham essa certeza aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Consequência política das explosões em Brasília. É o fim de qualquer hipótese de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Isso sem ainda nem entender o que já tinha acontecido e esse post já estava começando a acontecer. E isso se confirmou um pouquinho depois por essa notícia que eu vou ler para vocês agora, da Natuza Neri, da Globo News, a emissora que é hoje a principal porta-voz não só dos ministros do Supremo, quanto também do governo Lula. Gente, senta aí e tenta controlar a sua indignação, porque essa notícia que eu vou mostrar é simplesmente inacreditável de tão absurda. Olha aí, após explosões na Praça dos Três Poderes, ministros do STF mandam um recado ao Congresso de que não haverá discussão sobre anistia. Gente, isso aqui é de chorar. É o fim da democracia uma manchete dessas, ainda mais mostrada de modo acrítico pela imprensa que deveria controlar os poderosos. Mas piora, calma que piora. Vamos aqui dar uma olhadinha na linha fina. Olha aqui que coisa mais insana. Foram disparados telefonemas para os líderes mais importantes da Câmara e do Senado com o recado: a segurança da esplanada deve mudar, protegendo o local não apenas contra multidões violentas, mas também contra atos supostamente solitários. Gente, respira fundo aí comigo e bora aguentar essa leitura aqui, ó. Dá uma olhadinha. Tão logo os detalhes das explosões que ocorreram na noite de quarta-feira nas imediações do Supremo Tribunal Federal se tornaram conhecidos, ministros da Corte fizeram chegar aos principais nomes do Congresso a seguinte mensagem: não vamos permitir que ousem debater a anistia depois disso. Foram disparados telefonemas para os líderes mais importantes da Câmara com o mesmo recado. E o sinal emitido aos parlamentares foi de tolerância zero. Gente, desde quando o Congresso depende de permissão do Supremo Tribunal Federal para fazer alguma coisa? Alguém me diz aí, me conta nos comentários desde quando? Tem isso na Constituição? Só se for na Constituição alexandrina. Desde quando os debates e propostas legislativas precisam de autorização ou permissão do Supremo, dos ministros e juízes de um outro poder da República? Desde quando o Supremo pode vir interferir dizendo o que o Congresso pode ou não pode discutir, orientando o trabalho legislativo? O poder legislativo é independente. Eu sei sim desde quando que os parlamentares precisam de autorização do Supremo para fazer alguma coisa. Desde que o Supremo praticamente tomou à força o poder no Brasil e passou a atropelar todos os outros poderes e abusar das suas atribuições judiciais. Isso foi em 2019, com a abertura do infernal inquérito das fake news. Foi bem ali. E olhem que indignante, olhem que revoltante a linguagem usada pelos ministros. Não vamos permitir que ousem debater a anistia depois disso. Que ousem! Frase digna de ditadores de toga. É ou não é verdade? Antes da gente passar para a próxima matéria, eu já vou te mostrar como que está correndo a notícia de que tudo isso fortalece o STF, fortalece Alexandre de Moraes. Então, antes de eu mostrar isso, antes de eu mostrar os absurdos do que a velha imprensa está dizendo, essa velha imprensa woke, de viés progressista, de esquerda, que está enchendo os bolsos, aliás, com o dinheiro das verbas de publicidade do governo Lula e das estatais. Antes disso, eu não tenho como não fazer um pedido aqui para vocês. Gente, se você, assim como eu, assim como a Bárbara, está revoltado, está indignado com essa imprensa, porta-voz dos donos do poder, então vamos apoiar a Gazeta do Povo, que é o maior jornal conservador do Brasil, que representa de verdade os princípios e valores conservadores, cristãos, que não faz esse papelão que a velha imprensa faz. A Gazeta é onde eu escrevo. Hoje eu publiquei uma coluna que estava a mais lida da Gazeta, falando sobre como está se conformando o governo Trump com uma série de pessoas que não gostam do Alexandre de Moraes, não pessoalmente, mas dos atos que consideram os atos de Alexandre de Moraes abusos judiciais, atos autoritários. E eu quero que você entre lá, confira a Gazeta e mais, eu quero que você apoie o jornalismo da Gazeta. Lá eu tenho muitos colegas de jornalismo com coragem para dizer a verdade. Se você ainda não assina, então agora é a hora de fazer o que eu faço há muitos anos, que é assinar a Gazeta. E para você fazer isso, tem uma promoção muito especial de Black Friday, imperdível. Se você entrar agora no link promocional
gazetadopovo.com.br/Deltan. Você vai fazer um cadastro nesse link promocional, vou mostrar ele para você, você vai ativar o acesso ilimitado à Gazeta, pagando só R$ 5,00 por mês no primeiro ano. São 80% de desconto. R$ 5,00 por mês para você experimentar informação de qualidade e apoiar um jornalismo que quer um sistema melhor para o Brasil. Eu vou repetir, para você garantir esse desconto, acesse agora o link promocional gazetadopovo.com.br/Deltan ou então pelo QR Code que eu vou deixar aqui na tela para vocês. O pessoal que manda no sistema não quer que você assine a Gazeta porque a Gazeta incomoda. Eles gostam de jornal que não seja independente. Eles não gostam de jornal independente de direita que defenda a liberdade, a família, a vida, desafiando o sistema político atual no Brasil e trazendo informações verdadeiras sem concessões. Para você ver, ó, você vai acessar assim, ó, gazetadopovo.com.br/Deltan e olha aí o que vai aparecer. Ó. Aparece a promoção da Black Friday, em seguida aqui você assina agora, você clica, dando todas aqui as condições ultra promocionais nessa Black Friday muito especial aqui para você. E bora agora para olhar uma outra matéria agora da Folha de São Paulo com a seguinte manchete. Olha aí comigo. Bolsonaristas falam em enterro da anistia após explosões na Praça dos Três Poderes. Aqui é muito importante dizer uma coisa antes de ler a matéria. O que os políticos bolsonaristas estavam falando não era em defender enterrar a anistia, não. Mas sim que agora que esse caso aconteceu, tanto o governo Lula como o Supremo iriam usar isso como uma desculpa, como uma justificativa para acabar com a anistia dos réus do 8 de janeiro. Bora lá, acompanha comigo, olha aqui o que diz essa matéria. Deputados bolsonaristas afirmaram em grupos de WhatsApp que as explosões da Praça dos Três Poderes na noite desta quarta-feira devem prejudicar a tramitação do projeto de lei que dá anistia aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro na Câmara dos Deputados. A Folha teve acesso a mensagens que foram enviadas em 2 grupos com deputados da oposição. Em um deles, o deputado Gustavo Gayer enviou uma imagem do suspeito da explosão, que seria um ex-candidato a vereador do PL, e disse: "Parece que foi esse cara mesmo. Agora vão enterrar a anistia. PQP", escreveu o Gayer. Tá aqui, gente. É exatamente o que eu falei. Logo depois que isso aconteceu ontem, com as primeiras reações da velha imprensa e do sistema em Brasília, a direita inteira já percebeu isso. Que agora eles vão usar isso que aconteceu como uma justificativa para acabar de vez com a anistia aos réus do 8 de janeiro. O que depois se confirmou com o recadinho que veio dos ministros do Supremo. Recadinho absurdo. E para eu mostrar para você, bora agora para mais uma matéria da Folha. Dessa vez a colunista Mônica Bergamo, que é ainda mais uma razão para a gente apoiar a Gazeta do Povo. Porque é inacreditável, inacreditável. Olha aqui comigo, ó. A colunista publicou o seguinte, você vai ver aqui a chamada aqui da coluna dela aqui na capa principal do jornal. Dá uma olhadinha aí, ó. Ela colocou o seguinte título na matéria, que é o que você vê ainda aqui na capa da Folha de São Paulo, que é: Moraes se fortalece, dizem aliados e adversários. E se vocês entrarem agora na página principal, ainda aparece esse título. Mas quando você entra na matéria, olha só o que acontece. Olha o que acontece. Mudou o título. E o título aí é: Alexandre de Moraes fará pronunciamento sobre atentado ao STF. Peraí, gente, que o título mudou. O título mudou agora, ela já tem uma terceira mudança. Então, depois daquela título original, ela mudou o título e colocou simplesmente: Alexandre de Moraes se fortalece... Alexandre de Moraes fará pronunciamento sobre atentado ao STF. E por que ela tinha mudado o título? Porque todo mundo começou a criticar esse absurdo aqui. Como assim o juiz ministro do STF se fortalece com o suposto atentado? É juiz ou é político? E por que uma tragédia fortalece? Quer dizer que uma morte de uma pessoa em circunstâncias trágicas é algo positivo para Moraes, a morte de uma pessoa? E aí agora o título mudou de novo, como você está vendo aí. Nesse meio tempo aqui, de eu olhar, ler as matérias e entrar aqui, o título mudou mais uma vez. E agora o título é esse aí que você lê, ó. Alexandre de Moraes se fortalece, dizem aliados e adversários, e fará pronunciamento. Agora leiam aqui comigo o texto. Vocês vão ver que ela manteve esse bastidor aqui, que é bem interessante. Dá uma olhadinha, ó. Há uma análise entre integrantes do STF e também entre parlamentares bolsonaristas de que as explosões fortalecem o ministro ao darem consistência ao discurso de que a democracia esteve sim ameaçada em 2022 por uma tentativa de golpe que teria o ex-presidente entre os seus protagonistas.
e o de que ela ainda segue sob ameaça, como provariam as explosões desta semana. Gente, é muito repugnante como esses ministros do STF, como o governo Lula e o sistema estão se utilizando da morte desse homem para se fortalecerem. E isso que gerou a avalanche de críticas a Mônica Bergamo, que aí mudou o título para dizer que ele simplesmente ia se pronunciar, mas aí acho que ficou ruim ela mudar totalmente o título, e aí ela voltou atrás e misturou os dois títulos. Mas é um absurdo como se o sistema se utiliza da morte desse homem, que tinha visivelmente problemas mentais, para eles se fortalecerem, para eles usarem utilitariamente essa morte como uma narrativa, um uso político dessa tragédia, para reforçarem as suas próprias narrativas, para darem respaldo a tudo de errado, a todos os abusos que eles fizeram e que seguem fazendo. Que coisa horrorosa, repugnante, viu? Que coisa baixa. Nós estamos a menos de 24 horas dos fatos e eles já estão falando que isso dá consistência ao golpe de Estado de Bolsonaro, quando o Bolsonaro não tem nenhuma relação com esse homem. A direita não tem nenhuma relação com esse homem, que claramente era uma pessoa que estava doente, desequilibrada, em sofrimento. E vocês estão fazendo de tudo. A imprensa, vocês da imprensa, vocês do sistema, da esquerda, tá fazendo de tudo para associar tudo isso a Bolsonaro e à direita. Canalhas. Absurdo isso. Até a Veja, que tinha chamado o homem de bolsonarista, teve que apagar o post dela e teve que apagar a matéria quando vieram à tona os prints do homem com críticas ao Bolsonaro, pedindo para o Bolsonaro sair da vida pública. E quando veio à tona que o Bolsonaro só se filiou ao PL 1 ano depois do que esse homem concorreu a vereador pelo PL. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Quanta canalice que a gente está vendo. Gente, como vocês viram, a primeira consequência desse fato é esta. O sistema vai fazer de tudo mesmo, para enterrar a anistia aos réus do 8 de janeiro, brasileiros como nós, que estão sofrendo o pior dos abusos do Supremo e que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu ontem. Mas o STF quer que eles paguem o pato por isso. E por que isso é importante? Porque nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos deixar que essa narrativa nojenta que eu mostrei para vocês até agora prevaleça. E por isso nós precisamos ir para as redes sociais, debater, contestar, questionar, corrigir quem esteja espalhando essa narrativa e continuar a lutar pela anistia dos réus 8 de janeiro. E por isso eu vou precisar da sua ajuda. E se você puder, já compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas conheçam esses fatos. Já vai ser de grande ajuda se você fizer isso. Mas mais do que isso, vamos para as redes sociais, vamos contestar, vamos defender aquilo que a gente acredita. E, gente, bora aqui para a segunda grande consequência dos fatos de ontem, porque você precisa também saber disso, que isso vai te dar uma motivação maior ainda de defender aquilo que a gente acredita. Agora é que eles vão vir com tudo para censurar a gente e censurar as redes sociais. Essa é a segunda grande consequência. A primeira é enterrar o projeto da anistia. A segunda grande consequência é eles vão vir com tudo para censurar as redes sociais. Você não precisa acreditar em mim. Basta acreditar no ministro Alexandre de Moraes, porque ele mesmo já deu um discurso hoje em que ele delineou todo o plano deles a partir de agora, que envolve não só acabar com a anistia, como também regulamentar as redes sociais. E eu fiz uma live sobre isso ontem. Tá aqui no meu canal, eu expliquei tudo lá, vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Assiste aqui comigo ao que o ministro Alexandre de Moraes disse. Acompanhe aqui, ó. Então, as autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem se unir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. O mundo todo já está regulamentando, a Europa tem 2 importantes leis, aprovou ano passado 2 importantes leis, para que com isso nós possamos aí sim pacificar o país, voltar à normalidade, sem criminosos querendo dia após dia atentar contra a democracia. Então eu desculpem até por essa introdução, mas é impossível, seria impossível ignorar o que aconteceu ontem. É tirando o 8 de janeiro, talvez o ato mais grave, já o atentado mais grave contra o Supremo Tribunal Federal, onde a pessoa tentou ingressar no Supremo, quando foi barrada pela segurança, que percebeu que tinha artefatos
amarrados, aí se dirigiu até a estátua da Justiça e explodiu, se auto-explodiu. A ideia era tentar ingressar e explodir dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Gente, reparem. Nós não podemos compactuar com impunidade de ninguém que atente contra a democracia, contra os poderes de Estado, contra as instituições. Então, todos nós, independentemente do posicionamento político, ideológico, todos nós temos que nos unir sempre na defesa da democracia. Gente, depois desse vídeo aqui, você tem que ver a live que eu fiz ontem sobre as duas novas iniciativas que estão acontecendo agora, nesse momento, para regulamentar as redes. Uma via STF e outra revivendo o projeto da censura lá no Congresso. Olha lá a live de ontem, porque esse assunto é urgente, é fundamental para a direita e para o futuro das liberdades e o futuro da própria direita no Brasil. E eu vou voltar nesse ponto último que eu falei para você prestar atenção da impunidade para comentar. Mas agora, veja comigo o que o Moraes disse sobre a anistia. Dá uma olhadinha aqui, ó. E o 8 de janeiro, o que ocorreu, o que vem sendo investigado, o que vem sendo denunciado, o Ministério Público já ofereceu mais de 1.600 denúncias. O Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 250 pessoas pelos crimes mais graves, de tentativa de... Ele está com uma falha na transmissão, vou voltar aqui para passar de novo para vocês. E o 8 de janeiro, o que ocorreu, o que vem sendo investigado, o que vem sendo denunciado no Ministério Público... Vou atualizar a página aqui, pessoal. Mas segura aí, segura para você escutar, que isso aqui é absurdo demais. O que ocorreu, o que vem sendo investigado, o que vem sendo denunciado no Ministério Público já ofereceu mais de 1.600 denúncias. O Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 250 pessoas pelos crimes mais graves, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, depredação ao patrimônio público. Mais de 250 pessoas já foram condenadas, outras, mais de 100 foram condenadas pelos crimes mais leves, de organização criminosa para atentar contra a democracia na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar. Outras 100 pessoas, e mais de 500 fizeram um acordo de não persecução penal desses crimes mais leves. A Polícia Federal está já em vias de conclusão dos inquéritos das autoridades, dos autores intelectuais. Mas isso terminou. E ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem, que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal, porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República, foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto... Pessoal, vocês já entenderam, né? Eu vou parar por aqui, mas vocês já entenderam o que está acontecendo. Isso aqui é um discurso inadmissível do começo ao fim. É absurdo que a imprensa trate isso aqui com naturalidade. Segundo informações da própria imprensa, o Moraes vai ser o juiz relator da investigação e, portanto, ele jamais podia estar aqui comentando publicamente sobre o caso dessa forma ou antecipar opiniões, conclusões sobre os fatos. Pior do que isso, como que o ministro já fala de forma tão segura sobre o que aconteceu menos de 24 horas depois do caso, quando a investigação mal começou? Como que o Moraes pode afirmar a respeito das causas e do contexto dos fatos e ainda culpar as redes sociais e a liberdade de expressão pelo que aconteceu? E outra coisa,
Não tem como dizer que o caso é um caso de terrorismo, como eles estão enquadrando, porque tudo até agora indica que o que esse homem fez, ele fez por motivos políticos. E a nossa lei não criminaliza como terrorismo atentados motivados politicamente. Algo que o Congresso deixou de incluir, sabem por quê? Porque o PT e os partidos de esquerda ficaram com medo de criminalizar atentados motivados politicamente, porque isso acabaria pegando o MST e outros movimentos sociais, justamente porque eles são os que mais fazem esse tipo de invasão e quebra-quebra, e eles sabiam que se tivesse isso na lei, o MST inteiro seria preso por terrorismo. Falar que os réus do 8 de janeiro precisam ser punidos porque a impunidade vai gerar mais violência, só pode ser uma piada vindo do STF, uma piada de mau gosto. O STF é o maior garantidor da impunidade dos grandes corruptos do Brasil. Não tem moral alguma para criticar a impunidade brasileira, considerando o papel que o próprio tribunal tem exercido na blindagem de criminosos e colarinho branco. E mais ainda, e a impunidade dos crimes de responsabilidade, dos crimes que são passíveis de impeachment, para crimes de abuso praticados pelos próprios ministros e pessoas próximas. Como que o STF vai encher a boca para falar de impunidade, combate à impunidade? Tem que lavar a boca para falar de combate à impunidade. Nós estamos assistindo mais uma vez ao ministro da Suprema Corte se comportando de forma absolutamente imprópria, contrária à Constituição, contrária às leis, contrária ao Código de Ética da Magistratura, tudo sob aplausos da imprensa tradicional e a torcida entusiasmada da esquerda. Tudo em nome de uma suposta defesa da democracia, que é em si a maior ameaça autoritária à nossa democracia hoje. A gente não pode deixar que esse fato isolado de ontem, de uma pessoa claramente doente, em sofrimento, desconectada das outras pessoas, que não fala por nós da direita e que não nos representa, seja um estupim que vai dar ainda mais poderes para o Supremo, ainda mais poderes amorais, que vai enterrar de vez a anistia dos réus de 8 de janeiro e que vai censurar as redes sociais e acabar com a nossa liberdade de expressão. Admitir isso seria admitir a consolidação total da tirania judicial e da ditadura de toga no país. Por isso, se você concorda com essa análise, compartilhe o link desse vídeo com o maior número de pessoas que você puder no seu grupo de WhatsApp. A gente precisa continuar firmes na luta pela anistia dos réus do 8 de janeiro e contra a censura das redes sociais. Um grande abraço.